informação também. A gente vai falar hoje de pílula anticoncepcional. Quantas coisas vocês querem saber, e eu também, a respeito da pílula anticoncepcional. Até porque quando a gente põe na balança e toma aí essa decisão de não quero ter filho e escolhi este método, a gente tem que pensar tudo de bom que traz, mas tudo de ruim que vem junto com ela. Então a gente chamou aqui no Você Bonita, a ginecologista Marcela Domiciano. Bem-vinda. Oi, prazer, Carol. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Para contar um pouquinho desses mitos e verdades, que nós mesmo. separamos aqueles que são clássicos e que muita gente desconhece, que eu imagino que é o que você escuta em consultório. Sim, dá um nó na cabeça da mulherada. Então hoje a gente vai esclarecer um pouquinho sobre cada um. E tem um monte de coisa aqui. Esse aqui que é aquele lá? A famosa ou não? Esse daqui é um contraceptivo injetável. Ah, cadê aquela da Qual? beleza, da beleza? Ah, ó, esse daqui é um implante. Tá. Né? Que ele é colocado... Estão chamando da pílula da beleza? Não, na verdade, esse implante, Carol, ele é um implante somente de progesterona. Ah, o implante, o chip da beleza... Chip da beleza, gente. Isso, Esqueci essa palavra, chip da beleza. O chip da beleza, ele é um outro implante, tá, em que a composição é manipulada, aí o médico consegue colocar outras medicações junto, além da pílula, além do contraceptivo. Não tá aqui, então? Não tá aqui. Tá, mas esse daqui é só de progesterona. Ter uma ideia que deve ser algo parecido. A gente vai deixar pro final da pauta para contar um pouquinho, porque tá dando uma polêmica, tá? Vamos lá? Vamos começar? Perguntinha na tela, mito ou verdade? Eu quero saber o seu mito ou verdade também, @VocêBonitaTV. Olha lá. Toda mulher pode usar qualquer tipo de anticoncepcional. Isso é mito ou isso é verdade? Carol, isso é um mito, porque assim, toda pílula deve ser prescrita pelo ginecologista. A mulher ela pode ter contraindicação, ela pode ter riscos em relação à composição do hormônio, então tudo tem que ser prescrito pelo ginecologista. O ginecologista ele conhece as comorbidades que a paciente tem, as medicações que ela faz uso que pode interagir com o hormônio, entendeu? Então não pode sair por aí tomando a pílula da amiga, da irmã, querendo o mesmo efeito que a amiga teve, que não vai ter, não é assim que aquela história, eu quero lá, que aquela minha amiga falou que aquela é ótima, porque aquela não dá uma inchada e tal, então eu vou tomar. Tem que conversar isso, com o ginecologista. Super arriscado. Porque elas são diferentes. Aqui a gente tem alguns exemplos de marcas diferentes. Dá uma olhada, gente, elas são diferentes na composição. Quando elas têm duas cores é porque são hormônios diferentes, São hormônios diferentes, em concentrações diferentes. Então, Carol, pode ver que as pílulas, elas têm números diferentes, né? Tem pílula que você pode tomar continuamente, que você não faz a pausa para menstruar. Tem pílula que você faz a pausa de 4 dias, de 7 dias. Então, tem que saber... Se você tenta não fazer pausa em uma que é para fazer pausa, pode dar um... Pode. Bololô ali. É assim, eventualmente, por exemplo, a paciente faz uso de uma pílula e vai viajar, vai para uma piscina, não quer estar menstruada, ela até pode emendar esporadicamente a sua cartela, mas lembrando que isso pode acarretar também em sangramentos fora de época, cólica intensa, entendeu? Então isso tem que ser algo muito esporádico. Se ela não quer menstruar, se ela tem dor, essa paciente ela tem que fazer uso de uma pílula contínua e tem pílulas específicas para isso. Olha só, gente, então não é tudo para todo mundo, tem que ter orientação médica. Vamos para a próxima. Mito ou verdade? Tem uma melhor que a outra aqui, vocês vão ver. Alguns remédios como antibióticos podem anular o efeito do anticoncepcional. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. É verdade mesmo? É importante dizer para o Medo, médico... hein, gente? Por isso que é importante dizer para o médico quais são as medicações que você usa. Porque, dependendo da medicação, ela pode diminuir tanto a absorção no tubo digestivo e a eficácia diminuir, e também existem algumas medicações como anticonvulsivantes que eles podem competir pela mesma enzima no fígado que fazem a metabolização. Então, a paciente não fica protegida contra gravidez e também ela tem o efeito do remédio que ela deve usar continuamente, por exemplo, um anticonvulsivante, reduzido e pode convulsionar. Puxa, Agora, isso também não tem relação com diarreia. Vamos supor, a pessoa comeu algum alimento e tal e teve um desconforto, teve uma diarreia. Nessas, ela também pode perder a eficácia da pílula? Pode, porque a absorção vai estar reduzida. Assim como o uso de laxantes. Não pode ser combinado com a pílula. Isso assim, por exemplo, tomar no mesmo horário? Exatamente. Tipo, tomo de manhã os dois, não pode? Não pode. Vai acabar reduzindo a absorção e a eficácia vai diminuir também. Olha, gente, isso dá um rolo, porque às vezes, né? E quem toma muito diurético também, então? Também. Assim, tem um monte de medicação que ela deve ser...
esclarecida para o seu médico, porque às vezes a paciente, por exemplo, tem uma infecção de urina, vai até um pronto-socorro, o médico prescreve um antibiótico, ela tem que dizer qual pílula ela usa, porque pelo menos o médico consegue orientar em usar algum método de barreira enquanto estiver fazendo esse tratamento, por exemplo. Entendi. Preservativo. Olha só, eu não imaginei, assim, o antibiótico eu até tinha uma ideia, mas eu pensei que outros não tivessem associados e estão associados. Muito cuidado. Próxima perguntinha na tela, então, manda seu mito ou verdade pra gente, olha lá. Quem usa pílula tem menos chance de ter mioma no útero, isso é mito ou é verdade? Carol, isso é um mito. É um mito, porque o mioma, ele é um tumor benigno das células musculares do útero e ele não tem relação com o uso da pílula. Ele tem mais um componente genético, então aquela mulher que tem uma tendência a ter o mioma geneticamente, ela vai ter independente se tomar ou não a pílula, entendeu? Então não protege, não é uma proteção. Não é um fator protetor, não é. Não é. Eu juro que eu achei que tivesse alguma... Não tem. Até agora nenhuma... Quer dizer, a gente vai falar de vantagens e desvantagens para fechar também, para ter um objetivo. Vamos colocar a pergunta do público na tela, então? Fu falou que já tem uma pronta, vamos lá. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo, Flavinha, obrigado. O anticoncepcional adesivo não está mais sendo fabricado? Eu teria uma outra opção, já que não posso tomar pílulas. Excelente pergunta. Vamos aproveitar e falar um pouquinho do que a gente tem na mesa, então. Eles são comercializados ainda, então talvez a marca que ela procure não esteja assim... tão fácil de encontrar, mas eles são encontrados nas farmácias, sim. Agora, uma outra opção seria o anel vaginal, por exemplo. Porque ele tem estrógeno e progesterona na sua composição, ele é introduzido na vagina, a paciente fica 3 semanas com ele libera pequenas concentrações de hormônio todos os dias, é absorvido pelo epitélio da vagina e inibe a ovulação. Só que ele não atua na hipófise. Não, ele atua inibindo a ovulação. Ele é absorvido, tem uma absorção local. Os adesivos, até então esclarecendo dos adesivos, eles têm vantagens e desvantagens que comentam, né, que ele tem uma dosagem maior. Enfim, que a mulher pode ter aí uma concentração maior de hormônios num período menor do que outros anticoncepcionais. Isso é verdade? Exatamente, isso é verdade. O adesivo ele é mais indicado para aquela paciente que não tolera gastricamente, então é uma via de administração e ele tem exatamente o mesmo efeito de uma pílula. Agora, ele age na hipófise? Age também. Age também. E uma desvantagem é que quando você coloca, tem que ser numa região que não tenha muito contato, porque às vezes coloca roupa, ela acaba pegando no local, soltando ele, isso vai diminuir a eficácia. E tem também em relação ao peso, pacientes muito obesas, elas não têm indicação de adesivo transdérmico, porque diminui a eficácia. Pelo tecido gorduroso, não consegue ter essa absorção. Olha que interessante. Então, vou lá, já volto, vou deixar uma perguntinha para vocês. Por quê? A gente vai falar de DIU também, que você ainda não comentou, mas que o DIU pode ser interessante, até que ponto também o custo-benefício. A gente sabe que ele tem um valor um pouco maior, mas às vezes ele pode ser uma boa opção. E aí a gente ilustra, você mostra pra gente como é que a gente faz uso de todos esses. Vamos deixar a perguntinha, Fu? Tem mais uma? Diga-me. Então vamos colocar a nossa aqui na tela, mito ou verdade? Olha lá. Mito ou verdade? A pílula aumenta a celulite? Mito ou verdade? Esse é um mito, Carol. É mito? Não acredito. Tem muitas mulheres que associam o aumento da celulite com o aparecimento o aumento da celulite com o início do uso da pílula. Mas isso não tem relação. O que pode acontecer é a retenção hídrica. Então, dependendo do hormônio que ela usa, ela vai reter mais líquido. E aquela celulite que ela já tinha, ela fica mais aparente. Mas ela não causa o aumento da celulite. Entendi. Agora, me explica uma coisa. Você comentou aí, que eu acho que é uma coisa chave. De hormônio, dependendo do hormônio. Qual é o hormônio, quando a gente destaca, ou o período hormonal da cartela, daquelas que tem 2 hormônios, que a mulher tem chance de ter mais inchaço? Que eu acho que isso é uma dúvida de todo mundo. Você tem lá a sua cartela, que tem normalmente 2 hormônios. Isso, o estrógeno e a progesterona. Certo.
Qual é o hormônio amiguinho? E qual é aquele que deixa a gente inchadinha? Geralmente... Não dá pra ser inimigo, a gente precisa dos dois. Né? Geralmente o estrógeno é o vilão da história. Né? Então, as pílulas com uma dosagem hormonal, uma dosagem de estrógeno mais alta, elas tendem a ter mais desses efeitos colaterais. Então, a progesterona seria a parte, o momento do ciclo, né? Se ele tem, assim, dividido em dias, porque tem umas que tem, durante todo o mês, um pouquinho dos dois. Exatamente. Essas seriam aí mais indicadas para quem tem mais retenção de líquido? Sim, com certeza. E as de baixa dosagem. Sempre escolher as de baixa dosagem para essas mulheres que retêm mais líquido. Porque quanto maior também a dosagem de hormônio, mais retenção. Exato. Tá aí. Mais uma perguntinha de mito ou verdade, daqui a pouquinho perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos ver. Tomar pílula engorda. Mito ou verdade? Ah, isso é verdade, gente. Engorda uns 2 quilinhos todo mês. Eu acho, você não acha? Não? Não. Não engorda? Isso é outro mito. Também está relacionado com a retenção hídrica. Então, aquela paciente que faz uso de pílula e começa a reter muito, provavelmente é aquela paciente que não tem uma vida muito ativa. Tá. Então, se ela tem uma boa alimentação, se ela se hidrata bem, se ela faz esporte, alguma atividade física, ela vai reter menos líquido e não vai perceber quando subir na balança. Entendeu? Entendi. A paciente ela consegue perceber essa oscilação de peso ao subir na balança por causa da retenção hídrica. Então não é porque ela ganhou gordurinha, não, ela aumentou... O hormônio, ele não é responsável pelo aumento das células de gordura, da massa gorda. Tá. Entendeu? Somente pela retenção. E é isso que ela percebe. É isso que a mulher percebe quando ela sobe na balança. Mas então eu vou fazer uma perguntinha do público, depois a gente volta ainda nessa questão, que eu tenho outra perguntinha. Vamos colocar na tela então do público. Vamos ver quem escreveu pra gente. Edna, um beijo. Por que quando tomo pílula menstruo os 30 dias direto? Opa. Também agora, será que tá faltando alguma coisa na frase? Porque ela toma a pílula para não menstruar. Exatamente, tem algo de errado, né? Essa não é a intenção da pílula, aliás, o contrário. É fazer com que o ciclo fique bem regular e não tenha esses sangramentos no meio do ciclo. Provavelmente ela tem conversar com o seu ginecologista em primeiro lugar, mas ela tem que trocar o método, não está sendo eficaz para ela. Ou ela está com alguma coisa que não tem nada a ver com a pílula, que ela ainda desconhece. Pode ser, por exemplo, mioma, pólipo, que também podem causar sangramentos. Então, Edna, conversa com o seu médico, faz todos os exames direitinho, porque uma coisa não está batendo com a outra. Tem mais alguma pronta, Fu? Daqui a pouquinho? Tem? Então vai, na tela, olha lá, vamos aproveitar. Carlinha, obrigada, beijo. Sabemos que nada em excesso faz bem. Mas, com a pílula acontece o mesmo? Como saber quando o corpo dá sinais para parar, então, de tomar pílula? Que interessante essa pergunta. Obrigada, Carla. Parabéns, viu? O bom senso sempre prevalece. Vamos lá. Os sinais são dos efeitos colaterais. Toda pílula, todo hormônio, ele tem a vantagem e a desvantagem, né? Os efeitos colaterais. Quando ele começa quando os defeitos, quando os efeitos adversos, eles começam a sobrepor as vantagens, tem algo de errado e tem que ser trocado. Tá. Entendeu? Tem que colocar então na balança, dor de cabeça, inchaço, ganho de peso excessivo, tudo isso tem que ser avaliado. Então, porque ainda falando do ganho de peso, agora minha pergunta vai ser diferente. Quem faz o uso da pílula tem um metabolismo modificado e queima menos gordura? Ou não? É diferente de perguntar se engorda, né? Vamos perguntar se queima menos gordura que uma pessoa que não toma. A paciente que faz uso de contraceptivo, ela pode ter, por exemplo, uma dificuldade em ganhar massa. Entendeu? Porque diminui um pouquinho a taxa de testosterona, responsável por esse aumento da massa muscular. Então, o metabolismo realmente vai ficar um pouquinho reduzido. Porque com menos massa muscular, o metabolismo também fica menos reduzido. Então, talvez a gente consiga encontrar aí alguma relação dentro deste quadro. Com mas certeza. Ela não provoca o aumento de células de gordura. Não aumenta. Isso não. Mas, meninas, quem toma pílula, pode ser que queime um pouquinho menos do que quem não toma pelo metabolismo, Com certeza. Vamos lá, mais uma perguntinha do público ou daqui? Cante-me. Na tela. Olha lá. Mito ou verdade? Se esquecer de tomar a pílula um dia e tiver relações sexuais sem proteção, é necessário tomar a pílula do dia seguinte. Isso é mito ou verdade? Não, isso é mito, Carol. Por mais que ela tenha esquecido um dia, ainda a eficácia da pílula ela é alta, tá? Então, se a paciente esquece
num período de menos de 12 horas, ela vai lá, toma assim que ela lembrar, porque a eficácia ainda se mantém, entendeu? Agora, se ela esquece mais de 12 horas, ela deve usar um método de barreira junto e seguir a pílula que ela já tomava. Perfeito. Agora, se ela toma a pílula do dia seguinte sobreposta ao hormônio que ela já usava, vai ter uma dosagem hormonal muito alta, pode bagunçar todo o ciclo dela, ela ter sangramento, muitos efeitos colaterais, pode ser até pior. Agora, tomar mais de uma vez a pílula do dia seguinte, ela vai diminuindo o efeito, né? Vai. Se você toma pela segunda vez em 6 meses, a eficácia da pílula, que a primeira é de 90%, baixa para 80%. Se toma a terceira, vai para 50%. E assim por diante. Então, se uma paciente precisa tomar uma pílula no dia seguinte num período de 6 meses, é porque ela precisa de um método efetivo. É verdade. Né? Ela pode colocar um DIU, por exemplo. O DIU hoje é considerado interessante porque ele também não atua na hipófise. Ele faz um bloqueio só do ovário. Ele faz ele tem uma reação local. Tá. Entendeu? Ele tem uma pequena liberação de hormônio, né? Então, essa partezinha... Não sei se eles conseguem pegar. Essa partezinha, esse Tzinho, né, que a gente chama, ele fica dentro da cavidade do útero e libera pequena concentração de hormônio todo dia. Tá. E essa liberação de hormônio vai fazer a inibição da ovulação e vai deixar o ambiente dentro do útero não propício para receber um embriãozinho. Ah, entendi. Entendeu? Tudo tem que colocar na balança, gente. Vamos para mais uma perguntinha do público, até pra gente, né, enfim. Tá quase pronta, Fu? Então, vou fazer o seguinte. A gente vai falar do bendito do chip da beleza. Nós vamos fazer uma pauta só de chip da beleza. Ótimo. Porque eu tô sabendo que chegaram várias perguntas, a cara da Lígia. Tá dando um bafafá esse negócio aí. E eu já conheço gente que colocou, não vou contar. Vamos fazer uma pauta exclusiva só pra isso, tá, meninas? Porque tem muito assunto, tem vários lados, a gente tem que ouvir e entender toda a informação. Prós e contras. E não pode usar pra fim... Então, é fim estético, né? Também. É uma bela pauta. Vai ser uma bela pauta. Isso. Aguardem. Vamos colocar mais uma perguntinha do público, olha lá. Valéria, um beijo pra você, obrigada. Quais as vantagens do anticoncepcional injetável? É perigoso, sim, excesso? Como que atua o injetável? Esse é o injetável, Carol. Então, ele tem o injetável mensal e o trimestral. Tá. O mensal, ele tem 2 hormônios, estrógeno e a progesterona. Ela vai tomar uma vez por mês e vai menstruar. Tá. Agora, o trimestral não, ela toma uma vez a cada 3 meses e não menstrua. A vantagem é que para aquela paciente que sempre esquece de tomar todos os dias, né, ou então que a paciente que fez cirurgia bariátrica não pode tomar a medicação via oral porque a absorção está reduzida, ela pode fazer uso do transdérmico também, do injetável. Do injetável. E a atuação dele é na hipófise ou no ovário? Na hipófise também, tem uma ação central. Tá aí, gente, conhecendo tudo. Agora, o mais importante é que você faça seus exames, que você converse com o seu médico, você tenha certeza, né? Essa escolha tem que ser aí em conjunto. Em conjunto. Né? Uma parceria de médico e paciente. Porque, às vezes, a paciente ela não vai só em busca da contracepção. É uma paciente que tem acne, paciente que tem retenção de líquido, a libido está diminuída. Então, a gente consegue manejar bem isso em relação aos sintomas que ela refere. Tá aí, mas... Não adianta, tudo tem o lado bom e o lado ruim, né, doutora? Sim. Só posso agradecer, eu vou passar para vocês um telefone de contato, para quem quiser saber mais. É da clínica Vanité. Tá certo a pronúncia? Isso, Vanité, né? 3171-3783, 3171-3783. Clínica Vanité, hoje com a gente a ginecologista a doutora Marcela Domiciano, que volta ao programa. As perguntinhas que chegaram a gente vai usar para outras pautas, claro. Isso mesmo. Obrigada, prazer, viu? Um beijo. Sempre prazer. Prazer. Sempre prazer aprender, né? Então, pílula não engorda, gente.